Criado em 2008, o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, GECIS, foi configurado como ambiente para alinhar medidas e ações que visem a garantir o acesso da população brasileira à saúde efetiva e de qualidade, como também desenvolver tecnologias e inovações estratégicas para os interesses e prioridades do SUS. O Grupo Executivo reúne, dentre outros, órgãos de governo da área social, econômica, de ciência e tecnologia, bem como de fomento e de regulação. Ainda possibilita a articulação com o setor produtivo público e privado, a academia e sociedade civil. Este evento tem como principal objetivo recriar o Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial, GCIS, no âmbito do compromisso do Governo Federal com a retomada ao estímulo do desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde e o resgate de uma gestão participativa no SUS, com a recriação de diversas instâncias de participação social. Senhoras e senhores, com a palavra, a Ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade Lima. Boa tarde. É uma grande satisfação estar aqui. Reforço as palavras do secretário Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo Econômico e Industrial da Saúde, do nosso Ministério da Saúde. Reforço as palavras no sentido de acolher a todos que aceitaram o nosso convite para compor esse grupo executivo, também dar as boas-vindas a todos os representantes de instituições de inovação, do setor público, do setor privado, considerando esse momento, um momento da máxima importância dentro da visão de retomadas de políticas virtuosas e também de darmos passos além, dada a necessidade do nosso país em termos de reindustrialização, mas também pensando a importância da inovação, do complexo produtivo e disso, no caso da saúde, estar orientada pelas premissas do Sistema Único de Saúde. É garantir o acesso de saúde de qualidade e colocar as marcas da inovação, da ciência e tecnologia, o propósito maior da reconstituição do GCIS. Minha fala agora será breve, eu terei oportunidade de falar mais à frente, mas eu queria falar sobre a importância desse momento. Cumprimento a todos os colegas e colegas ministros, já vou pedir para que o ministro Padilha me suceda aqui na fala, porque ele vai precisar sair, nosso ministro da Secretaria de Relações Institucionais, também ex-ministro da Saúde, com um papel tão importante nessa agenda do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Aqui temos também, hoje, como presidente da EBSER, o outro ministro da Saúde, Arthur Quioro, e é também para mim um motivo de satisfação ter participado do grupo de transição com esses ministros e também com o ex-ministro José Temporão, com toda a equipe que formou o nosso trabalho. Creio que essa agenda hoje, se ela já foi importante quando o GCIS foi criado, e como Tereza, nossa mestre de cerimônias, colocou a importância dessa criação, este fato se reforça atualmente devido à própria percepção do impacto da pandemia da Covid-19, que nos mostrou o quanto é prejudicial para a saúde depender da importação de produtos e insumos de saúde, mesmo aqueles que não exigem tecnologias tão complexas, em meio a uma crise sanitária mundial. Como eu disse, no momento em que assumi o Ministério da Saúde, com a confiança do presidente Lula e seguindo aquilo que está no seu programa de governo, na verdade, a pandemia pode ser vista como um marcador social,
ou de uma forma mais simples, seguindo a fábula A Roupa Nova do Rei. É como se o rei estivesse nu e nós víssemos, afinal, aquilo que afirmamos há muito tempo e foi tão afirmado nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, a necessidade de autonomia do país na produção de vacinas, fármacos, equipamentos, entre outros bens. Então, esses pontos são fundamentais para essa retomada. Também está presente aqui entre nós o ex-ministro da Saúde, José Agenor, o que mostra a importância dessa agenda, e agradeço muito a presença de ex-ministros, de atuais ministros e de todas as instituições e agências aqui participantes e que já foram devidamente nomeadas. Por fim, eu quero mencionar que, nesse momento de reconstrução, de retomada agora do G6, porque incluímos a letra E como muito importante, porque é um grupo executivo do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, como uma visão de um caminho para o desenvolvimento. Uma agenda que, portanto, é interministerial, seguindo aquilo que está no programa do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin. Será um grande desafio, mas uma grande honra coordenar todo esse esforço interministerial, com agendas aqui representadas, com instituições do campo da ciência, tecnologia, da indústria, da educação, em conjunto com o vice-presidente Alckmin, ministro do Desenvolvimento e da Indústria e Comércio, que logo, logo estará aqui conosco. Quero, então, dar boas-vindas a todos e todas, e já quebrando um pouquinho nosso protocolo, já pedir que o ministro Alexandre Padilha possa ter a palavra, de modo a que ele possa honrar com seu outro compromisso. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos, a todas as pessoas. A minha colega, a ministra Anísia, ela fez isso comigo porque ela sabe que eu ia fugir para outro complexo, viu? Ia cuidar de outro complexo ali. E por isso eu quero agradecer em nome da Anísia, em nome do Agenor, ex-ministro, em nome do Arthur Quioro, ex-ministro. Certamente o Temporão não está aqui hoje porque ele está com problema de saúde, por isso não está aqui junto conosco, mas senão estaria aqui. Em nome de cada um e cada um de vocês, quero saudar todos os profissionais de saúde, toda a equipe do Ministério, das secretarias estaduais, secretarias municipais aqui presentes, as agências relacionadas, não só as agências ligadas à área da saúde, como a Anvisa e a ANS, que estão aqui, mas também o Inmetro, o conjunto de agendas do governo federal que acompanham e interagem fortemente o diálogo com o Complexo Econômico Industrial e serviços da área da saúde. Quero saudar, em nome do deputado Pedro Westphalen, todos os parlamentares envolvidos com isso, agradecer muito ao deputado Pedro Westphalen, porque no ano passado, eu ainda na condição de deputado federal, nós dirigimos uma comissão especial da Câmara para discutir exatamente isso que disse a ministra Anísia, qual que deveria ser a agenda do país e a agenda do Congresso Nacional para superarmos o conjunto de dependências e insuficiências que ficaram escancaradas durante o período da pandemia. O deputado Pedro Westphalen participou ativamente dessa comissão, presidida pela deputada federal Jandira Fegali. Eu tive como relator e vários dos atores que estão aqui participaram das audiências públicas, colaboraram fortemente para o conjunto daquela comissão. Quero, em nome da Ana Estela Haddad e do Carlos Gadelha, saudar aqui o corpo dirigente do Ministério da Saúde, tendo a honra de os dois terem trabalhado junto conosco na gestão do Ministério, e dizer, ministra Anísia, da alegria desse momento, por isso fiz questão de estar aqui junto contigo e com todo o grupo executivo, da alegria da retomada desse espaço de articulação. Uma das questões centrais que eram apontadas, por exemplo, ministra Anísia, nessa agenda, a comissão do Congresso Nacional, era a necessidade da retomada de um espaço de articulação, de coordenação dessa política, e a gente fica muito feliz dela estar sendo retomada com a liderança do Ministério da Saúde, com a presença de vários ministérios, entre eles o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que hoje é comandado pelo nosso
vice-presidente da República. Só quero saudar muito especialmente vários dos parceiros de sonhos que estão aqui, parceiros de sonhos que viraram projetos, que viraram realizações, parceiros de realizações que passaram a ser referências e que salvaram vidas, né, como todo o processo de transferência de tecnologia da vacina do HPV, então aqui, que já está mais do que incorporado no nosso Sistema Único de Saúde. Outro dia, num evento, o vice-presidente Alckmin até citou a vacina do HPV, né, parceiros de realizações que foram fundamentais para outras conquistas, como, por exemplo, a transferência de tecnologia da eritropoetina, que permitiu a base tecnológica para a produção da vacina da Covid-19 na Fundação Oswaldo Cruz. Parceiros de resistência, eu estou vendo ali a grande pesquisadora física do IPEM de São Paulo, Lorena Pozzo, está ali, né, de resistência, que resistiram no último período ao desmonte de um conjunto de políticas, de papéis e de instituições públicas e privadas do setor no Brasil, e que estão todos aqui reunidos, todos nós reunidos, para que a gente possa reconstruir uma agenda. Quero só me colocar à disposição de cada um e cada um de vocês, em especial da nossa ministra Anísia, coordenadora do GECIS, naquilo que couber ao nosso Ministério das Relações Institucionais, tanto numa mobilização intensa para a agenda do Congresso. Nós temos na pauta do Congresso Nacional projetos de leis decisivos para o impulsionamento dessa agenda, como o debate da pesquisa clínica, como o debate de pensarmos mecanismos de financiamento, como o debate de pensarmos questões que facilitam a cooperação internacional, a capacidade de execução das instituições públicas e das instituições privadas, avançarmos no conjunto do marco regulatório, né? A nossa parceria na relação com os governos estaduais e municipais, que cada vez mais tem um papel muito importante nessa agenda, pensar, né, o complexo econômico industrial da saúde cada vez como uma grande aposta de desenvolvimento econômico do Brasil, de desenvolvimento regional, envolvendo os governos estaduais, governos municipais, e o papel do Conselhão, assim como está sendo recriado, fortalecido o GECIS, o presidente Lula determinou a recriação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, que tem uma forte participação, terá uma forte participação do segmento inovador da saúde, porque nós sabemos que não é possível pensar uma agenda de desenvolvimento econômico, social e sustentável para um país como o Brasil, sem pensarmos fortemente no complexo econômico industrial de serviços da saúde. Uma grande oportunidade de impulsionar a nossa agenda econômica e o crescimento econômico no país. Então, contem também com o Conselhão, ministra Anísia, para ser um espaço também de articulação, de debate político, de mobilização do conjunto dos ministérios. O setor da indústria, de serviços, da saúde estará presente no Conselhão, o Ministério da Saúde estará presente nos sedes para dirigir esse debate. Conte conosco também com mais um desses espaços de articulação. E, por fim, né, a gente ter a convicção que um país como o Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes, que tem o compromisso constitucional de garantir acesso aos serviços de saúde como um direito universal para toda a sua população. E, ao mesmo tempo, tem uma medicina privada, né, através dos planos de saúde, das instituições privadas que atendem hoje cerca de 50, 60 milhões de brasileiros, que são países, né, países inteiros, maiores, inclusive do que vários dos países da Europa, que tem um complexo econômico industrial da saúde bastante robusto, não pode abdicar em nenhuma forma de fazer todo o investimento necessário, aproveitando esse grande mercado público e privado de compra, todo o investimento necessário para desenvolver aqui a nossa capacidade máxima de inovação tecnológica, de desenvolvimento de produtos e de acesso à população. Então, viva o fortalecimento e a rearticulação do GECIS. Estamos, ministra Anísia, muito otimistas com a sua liderança do que nós podemos alcançar no próximo período do nosso país. Muito obrigado a todos e a todas. Pedir desculpas que eu vou ter que me retirar para lidar com outro complexo. Obrigada, ministro. Neste momento, ouviremos o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, Carlos Gadelha. Como é que eu faço aqui? Só passar. Esse aqui, só
Bom, gente, antes de... O pessoal já começou a passar slide, eu estou contando aqui o tempo. Mas antes de eu entrar aqui na apresentação, o meu papel aqui é dar, vamos dizer, a linha de base, né? A base, por que um conselho tão importante, tão estratégico e tão amplo está sendo, de fato, reconstruído agora. Eu já queria dizer que, em termos de participação, de número de ministérios envolvidos, de número de associações envolvidas, é o maior G6 de toda a história, G6, né, de toda a história brasileira. Tá? Eu quero aqui fazer, o ministro Padilha não está, então ele vai me permitir fazer aqui, saudar as 3 mulheres, né, ministras que estão aqui presentes, que deixam a gente cheio de alegria, de emoção também, dessa dimensão. Não acho que é algo fortuito, gratuito, da gente ter 3 mulheres na liderança do Ministério da Saúde, da gestão e inovação nos serviços públicos e na ciência, tecnologia e inovação. É uma honra imensa para todos nós, né? Eu vou cortar minha parte técnica, digamos assim, porque eu acho que tem que fazer, e já vou cometer uma série de injustiças, mas os ministros Agenor e Quioro aqui presentes, eu acho que a gente tem que destacar, inclusive porque, além de toda a formalidade, são totalmente envolvidos com essa causa. Eu não posso deixar de agradecer. E o Quioro representa uma nova ampliação do G6, onde os serviços entram de modo explícito. E eu acho que tem um significado muito grande aqui na nossa perspectiva. Então, em nome dessas pessoas, eu queria saudar todos presentes, mas do ponto de vista interno, eu quero primeiro saudar aqui a Tereza e os nossos músicos. Até nisso eu dei um pouquinho de palpite, que eles perguntaram qual o repertório. Eu falei, só música brasileira. Então, só música. E pedi, né, que participasse. Eles, inclusive, vêm com amor à arte nesse processo todo. Eu acho que engrandece muito aqui nosso processo. Eu não posso deixar de falar também da equipe do Ministério, né, liderado por nossa ministra e pelo secretário executivo Berger, um querido amigo, entusiasta dessa causa, e está aqui a nossa querida Ana Estela, o Nésio, a Márcia. Olha, se não fosse o gabinete fazendo corpo a corpo, um fórum desse tamanho, se o gabinete não está ao seu lado, ele não acontece. Inês aqui também presente, da área de comunicação, né, Elise e Ione, e todos os representantes, todas as secretarias do Ministério estão aqui. Hoje se tornou uma política do Ministério, não é uma política de uma secretaria. Eu fiz um trabalho que eu falava, vamos criar o Ministério Único da Saúde, e a ministra Nízia está criando o Ministério Único da Saúde dentro do Sistema Único de Saúde, né? E queria também destacar, eu não tinha anotado, Elvésio, tá? E quando, em algum momento, você não está, falei, mas eu vou falar dele, porque senão ele me mata depois desse negócio aqui, porque ele é um entusiasta dessa agenda e veio do aeroporto correndo para aqui, eu pensei que iria demorar mais, e também está aqui presente, e eu acho que é muito mais do que uma presença para prestigiar um outro secretário, um amigo, mas que representa um pouco essa união da equipe em prol de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Eu acho que tem toda essa dimensão. Quero, por fim, e não posso deixar de fazer, né, vou cometer uma inconfidência. Ontem, domingo, às 11 da noite, eu estava ligando para Leandro Safatli, o adjunto da secretaria, o coordenador do departamento complexo, tem um problema no decreto. Tem alguma... E às 11 da noite estava sendo feito contato com a Casa Civil, que eu queria aproveitar para também agradecer. O Bruno Moretti ainda não está aqui, porque deve estar trabalhando lá na nossa atividade. Se resolveu de 11 da noite à meia-noite, e foi ele, toda uma equipe, né? O departamento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde estava destruído. Não havia cadeiras, salas, as parcerias para o desenvolvimento produtivo paradas, enfim, né, não preciso aqui dizer que foi extinto às vésperas da pandemia.
E o Leandro e a equipe representam, assim, essa reestruturação e reconstrução talvez maior do que qualquer outro dado que eu esteja apresentando aqui, porque sem os profissionais e as pessoas engajadas nesse processo, nós não conseguiríamos fazer nada, né? Devo ter cometido várias injustiças, esquecimentos, né? Mas eu queria destacar a participação que vai desde da Presidência da República, na figura do nosso vice, da Casa Civil, da nossa ministra, até a nossa equipe e o nosso compromisso aí com a música, com a cultura também aqui presente. Gente, eu vou ser rápido aqui, até já vou fazer um pedido que eu tenho hoje, eu combinei com a Tereza de ajudá-la, né? Me perguntar em algum momento, né, eu vou brincar, secretário sofre muito, né, porque perguntar em algum momento, todos vão falar, eu falei, olha, a gente está instituindo um conselho, então é importante, mas eu garanto que todos vão dar uma mensagem breve, de 2 minutos no máximo, para poder que os nossos ministros aqui presentes possam estar com mais liberdade, né, de falar. Por outro lado, várias das associações aqui presentes, o Bé estava me perguntando, são pelo menos 30 associações aqui presentes, 450 pessoas, seria absolutamente impossível, mas a gente vai avançar. Então, avançar neste... Isso é importante dizer. Não me lembro, isso foi falado em todas as visitas. O Ministério está de porta aberta para a sociedade, para o setor empresarial, para a sociedade civil, para a participação do CONAS, do Conselho Nacional de Saúde. Eu acho que poucas vezes foram tão recebidos as associações empresariais, os empresários, e uma falta de agenda muito grande, né, pelo desafio da reconstrução. Mas, ou seja, somos todos escuta, somos todos ouvidos e vamos construir juntos essa agenda. Vou começar aqui, né, primeiro, a saúde, o complexo da saúde, com esta designação, entrou no plano, na prioridade de programa do nosso presidente Lula, da chapa Lula-Alckmin. Foi colocado claramente que era um dos complexos econômicos capazes de revitalizar a economia brasileira na sociedade do conhecimento. A perspectiva, então, e o desafio enorme para a gente é avançar na saúde como desenvolvimento para garantir o direito à vida e dar sustentabilidade ao SUS. Com isto, né, há um papel completamente diferenciado da saúde na história, porque a visão, muitas vezes, míope, limitada do pensamento econômico sobre desenvolvimento, colocava a saúde apenas como capital humano. Primeiro, que não é capital humano, são pessoas. A primeira coisa a falar. A segunda é que a saúde em si, ela é um mega sistema econômico e produtivo líder no século XXI. Havia um economista da assessoria, lá no passado, do presidente Obama, que falava, um economista que não entende a saúde não é capaz de falar de 40% do PIB mais dinâmico do mundo. Então, isso, eu acho que mostra esse salto que se dá. E isso exige uma profunda mudança na política pública, para uma ação sistêmica integrada. Ou seja, o problema agora não é mais setor, não é mais empresa, não é mais como protege, sim como é que a gente garante a vida, e para isso a gente precisa de setores, precisa de empresas, precisa de produtos, precisa de tecnologia. Mas é uma inversão onde o bem-estar e a sustentabilidade ambiental se colocam como novos paradigmas de política pública. E a ideia é que ou aproveitamos esta oportunidade, ou vai passar, porque o ritmo de inovação na saúde é imensa, e a gente ter essa confluência revelada aqui por este conselho ampliado, é uma oportunidade a ser aproveitada, sob pena da gente perder uma oportunidade histórica de colocar a saúde e a vida como vetor de um processo de desenvolvimento. Essa aqui é a figurinha, fiquem tranquilos que não vou ficar falando, mas desse mega sistema produtivo. Isso não é só uma agregação de setores. Por exemplo, um problema real. Como lida com a Covid? Isto envolve medicamento, vacina, equipamentos médicos, equipamento diagnóstico, atenção primária, atenção especializada, ou seja, um único produto, a única introdução de um produto, ele mobiliza um sistema que tem que trabalhar integrado. Eu costumo dizer que se uma parte não funciona,
Se a atenção primária, que são verdadeiros arranjos produtivos locais, né, Nézia? Verdadeiros arranjos produtivos, não funciona, o sistema desaba. Se não tem tecnologia da informação e comunicação, Ana Estela, o sistema desaba. A vacina foi desenvolvida baseada em Big Data, inteligência artificial, no prazo recorde. Se não tem UTI, o sistema desaba. Hospitais, né? Se não tem o nosso Programa Nacional de Imunização e a nossa adesão à vacina, o Zé Gotinha está aqui no peito de todos nós, o sistema desaba. Então, é um verdadeiro sistema que gera empregos. Aliás, a presença do ministro Marinho aqui no início é muito emblemática, é um novo participante do G6, tá? Com esta visão ampliada, em que nós estamos, talvez, na área, no contexto da revolução tecnológica em curso, é a área que vai mais empregar. Na saúde, a revolução tecnológica não desemprega, porque o cuidado depende das pessoas e depende do atendimento. Isso há dados, não é apenas ideias ou apenas desejo nosso. Tá? Então, há essa potencialidade imensa. Por outro lado, e desculpem ficar sempre apresentando esse gráfico, eu acredito que a gente já vai parar de apresentá-lo. No meio da pandemia, olha o que aconteceu de 2020 para 2021. O dado de cima são as importações. O Brasil aumenta as importações em 5 bilhões de dólares em um ano. Eu já tenho dado de 2022, não está aqui ainda, que mantém. Isso mostra que o nosso déficit, ministra Luciana, é um déficit de ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, quando fica barato comprar, se a gente não montou estruturas produtivas, né, quando fica caro comprar, se a gente não montou estruturas produtivas, a gente não consegue responder com produção local. Ou seja, falando mais tecnicamente, o déficit é estrutural, ele independe do preço, porque nós não sabemos fazer as tecnologias, os produtos que são necessários para a vida das pessoas. Então, na realidade, esse é o segundo maior déficit de todo o país, só superado, Ana Estela, pela área de eletrônica e de tecnologia da informação. Só que o pessoal que faz as contas ainda não faz a conta da tecnologia de informação e digital que está dentro da saúde. Então, provavelmente, a nossa maior dependência, o nosso maior risco é a gente criar uma nova vulnerabilidade no contexto digital para o futuro, onde a saúde é a área talvez mais vulnerável em termos do cuidado das pessoas, da sociedade brasileira. Entrando agora no que é o centro dessa reunião. Para a gente fazer uma ação integrada de governo, para a gente fazer uma ação integrada de governo, acabei de saber que o vice-presidente está chegando, aí isso dá um nervosinho, né? Então, deixa eu ver como é que eu retomo aqui a coisa. Bom, para a gente fazer uma ação integrada de governo, a gente tem, e a gente está tudo oferecido para a Esther Dweck, né? Colega de academia, colega de vida e tal, de pensar um novo Estado, de pensar uma nova gestão pública. A gente está oferecendo começar pela saúde, né? Mas, enfim, uma das apostas aí nisso, porque isso envolve você articular políticas de governo com foco nas pessoas. Articular, por exemplo, não faz sentido ter política para o desenvolvimento e a demanda do SUS é uma, o financiamento da FINEP e do BNDES, o presidente Panceira está vindo e o Gordon está aqui presente. E, para outro lado, a atividade de ciência e tecnologia ser outro tipo de ciência e outro tipo de tecnologia. A regulação econômica e sanitária, eu estou aqui para conversar com o nosso presidente da Anvisa, né, da gente colocar na missão da Anvisa, a missão também de ajudar no desenvolvimento local, só para dar aqui um exemplo. Então, na verdade, quando a gente pensa uma política pública orientada, vocês me avisam o que eu tenho que fazer, tá, gente? Eu não sei me comportar nessas horas, não. Tá? A gente tem uma política orientada por missão e pelo impacto social, a articulação governamental não é uma opção, ela é uma necessidade, E essa instância é essa figura. A instância do G6, ela nada mais é do que a articulação de um conjunto de políticas públicas, mas leiam o centro da bola, para viabilizar o SUS, o acesso universal
e a produção e a inovação local. Bom, a gente está com um decreto sendo assinado hoje pelo presidente da República, já pactuado pelos 20 ministérios e instituições, aprovado pela Casa Civil. Estou doido para poder anunciar até o fim da reunião a assinatura, mas está aprovado. Ele recria o GSIS como um ambiente institucional de articulação, promoção e formulação de ações para fortalecer a produção e a inovação e o SUS, garantindo acesso universal, equânime e integral. A saúde se torna uma nova aposta na política de desenvolvimento. Isso aqui é importante dizer. Há a participação decisória de ministérios estratégicos que nunca haviam participado do G6. Hoje faz parte do G6 o Ministério do Emprego, a área de emprego, só para falar em áreas, para não errar o nome dos ministérios, da gestão pública, educação e relações institucionais. Por exemplo, toda a nossa agenda legislativa de relações institucionais, ela tem grande centralidade. Promove, isso aqui é outra coisa muito importante. Queria anunciar a presença do nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin. Os machistas falam que homem não chora, mas é difícil segurar. Bom, voltamos aqui. Eu juro ao nosso vice-presidente que não foi coincidência quando eu estava dando destaque do novo decreto que está sendo instituído, que promove uma coordenação integrada e única do G6 entre o Ministério da Saúde e o MIDIC, articulando esses 20 ministérios e instituições de governo em torno de um programa nacional. Resgata e amplia a participação social. Transparência e democracia fazem parte. Presidente Panceiro, o senhor tem assento aqui. Tá bom. Atualiza as competências do G6, colocando o papel de articulação e está preciso no decreto o instrumento do poder de compra do Estado, o instrumento do financiamento, da isonomia tributária, da qualidade, da regulação em saúde, define os instrumentos maiores em que vão ser tratados. Aqui, ministro Quioro, e também queria saudar a ANS aqui presente, inclui os serviços. Um sistema econômico que não incluísse os serviços, eu usava uma coisa de economista que é péssima, é como se fosse automóvel ser a montadora. Vou dizer, não, isso é muito ruim. Na verdade, os serviços e o nosso SUS é a finalidade única de toda essa estratégia. Então, inclui os serviços e, Ana, inclui a produção local de tecnologias de informação e conectividade. Isso entra nas atribuições do próprio GSIS. O grupo, caminhando para o final, juro que eu não estava demorando para aguardar um momento aqui da presença do nosso vice-presidente, junto com as ministras. Primeiro, o grupo ele foi extinto na véspera da pandemia, foi recriado no final de 2022, apenas formalmente, com 8 ministérios, sem sociedade, sem nenhum instrumento, ação ou política pública. E olha só, no meio da pandemia, foi desativado o que seria o instrumento mais importante para enfrentar a pandemia da Covid, mediante uma ação integrada de produção e inovação. O preço disso foi falta de ventiladores, de máscaras, de anestésicos, de serviços que não podiam... nós vimos, Mário, ventiladores que vinham para a Fiocruz, para nosso Instituto Nacional de Infectologia, sendo tirados do avião por uma geopolítica perversa da saúde. Mais de 100 países adotaram barreiras comerciais no meio da pandemia. Literalmente, os países mais desenvolvidos tiravam o direito à vida dos menos desenvolvidos, que não tinham capacidade tecnológica e de inovação. Esse é o conjunto de instituições então, que passa com esses 4 ministérios
a mais a compor o GSIS. Quero destacar também a EBSER, né, e mais uma vez, a visão do ministro Chioro favorece muito, mas é uma questão de visão, de trazer o MEC. O MEC é novo no GSIS também. Como é que você vai fazer um sistema produtivo sem capacidade de educação e de treinamento? Além de todas as outras instituições que estão aqui listadas. Bom, a participação da sociedade civil. Né, nós estamos num governo onde nosso presidente prioriza o nosso controle social e representação da sociedade civil. Está no decreto do GSIS. No decreto do GSIS, o Conselho Nacional de Saúde, a Academia Brasileira de Ciência, a SBPC, as instâncias de pactuação federativa do CONAS e CONASENS, a nossa Abrasco, Associação de Saúde Coletiva, a indicação das centrais sindicais e das entidades do setor produtivo, que colocamos agregado, porque são mais de 30, além das centrais sindicais, não caberia no único decreto, mas sairá uma portaria da ministra definindo essa grande participação das entidades do setor produtivo e das centrais sindicais. Eu costumo dizer que o emprego une o capital e o trabalho. A gente precisa gerar emprego com qualidade no nosso país. Finalizando aqui, aí você muito mais rápido, algumas agendas para a gente poder avançar. A saúde entrar como grande prioridade na política de desenvolvimento sustentável, a reestruturação do Estado para pensar essa forma de visão, a transparência e estabilidade do uso do poder de compra do Estado para estimular a produção local, a convergência de instrumentos de financiamento, incentivos fiscais e tarifários, inclusive visando a isonomia competitiva e tributária, que é absolutamente central, fortalecer os modelos de parceria entre o Estado e o setor privado para atender as demandas da sociedade, não são quaisquer parcerias, são parcerias para atender as demandas da sociedade, estimular a produção local, regional e a cooperação global. Isso é algo que eu tenho que destacar, é muito caro a visão da nossa ministra, que isto é também inovador. A gente coloca a produção local, mas a articulação com os países irmãos e a nossa inserção global para reduzir a assimetria em quem pode pagar pela saúde e quem não pode pagar pela saúde, mediante a maior dificuldade para a gente reduzir essas assimetrias, que é a capacidade de ciência, de tecnologia e de inovação. Estabelecer uma regulação proativa para a produção e inovação, está aqui no GSIS, a Anvisa, o Inmetro, o INPI. Fortalecer a ciência, tecnologia e inovação como porta de entrada na Revolução 4.0. Eu sabia que eu tinha trazido essa frase, evitar a vulnerabilidade contra o 4.0 da vida. A gente tem um desafio imenso, porque a fronteira tecnológica já está se deslocando e a gente tem que acertar as contas com o passado e, ao mesmo tempo, nos preparar para o futuro. O nosso vice-presidente tem até utilizado um termo melhor do que a gente usou de reindustrialização. Ele tem falado, já peguei a cola, de uma nova industrialização. Não é a velha indústria, mas é uma nova indústria, uma nova base. E, como desafio que eu gostaria de encerrar, e também seguindo claramente a orientação explícita de nossa ministra da Saúde, é instituir a sustentabilidade como fator decisivo para estimular a produção e inovação local e para o aproveitamento da biodiversidade brasileira e regional para a saúde. Se é verdade, como diz a OMS, que saúde é qualidade de vida, a produção em saúde tem que ser a mais exemplar, que é amigável e favorável à sustentabilidade ambiental e ao meio ambiente. Gente, eu espero ter norteado, isso é uma figura que a gente mostra que essa perspectiva articula o mundo social com o mundo econômico e da inovação. E quero dizer para vocês que eu espero ter dado a base a partir da qual as outras falas que vão suceder, com aquele compromisso nosso que vamos ter que ouvir os nossos ministros, nosso vice-presidente aqui presente, de ser uma saudação curta de cada um dos demais participantes, mas eu acho que a ideia era dar uma linha de base para que a gente possa avançar na orientação que nós recebemos de nossa ministra e de nosso vice-presidente. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Gadelha. Anunciamos o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Convidamos para compor a mesa o diretor-presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, Celso Panceira. Neste momento, falará a coordenadora de Relações Institucionais do Distrito Federal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Michele de Moraes Cedrez. Boa tarde. Saúdo inicialmente o senhor vice-presidente, as nossas ministras e ministros presentes. É uma honra o INPI ter a oportunidade de estar nesse fórum e apresentar um pouco da nossa atuação junto à sociedade. Estou representando aqui a nossa presidência interina, que por motivos de agenda não pôde estar presente. E, primeiramente, eu gostaria de evidenciar que o INPI reconhece a relevância desse tema e desse grupo executivo para que a discussão dos temas que envolvem saúde e propriedade intelectual ocorram no governo de uma forma coordenada e abordando os temas do desenvolvimento e do acesso, que são muito caros à nossa visão de mundo. O INPI finalizou uma semana e já apresentou ao senhor ministro o seu planejamento estratégico para o período 23-26 e alinhado à Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual e que traz como principais contribuições justamente a geração de ativos de propriedade intelectual que retornem também à sociedade como um todo, promovendo melhorias na qualidade de vida, né? Um dos principais resultados institucionais desse processo de planejamento foi justamente, e que impactam significativamente as discussões desse grupo executivo, diz respeito à busca pela otimização da qualidade e agilidade nos processos de concessão e registro dos direitos de IPI. O que, ao nosso ver, vão trazer um outro patamar de discussão, justamente das questões relacionadas à demora e aos impactos da demora da análise dos pedidos de patente. O INPI superou recentemente patamares históricos e negativos de acúmulo de processos e, nesses novos tempos, pretende avançar ainda mais na busca pela redução do tempo de exame de patentes, chegando num prazo de 24 meses e se igualando assim aos principais escritórios ligados à concessão dos direitos de IPI. Para isso, vai utilizar melhorias administrativas que já vem implementando e que vai otimizar ainda mais, e também melhorias na sua gestão de recursos humanos e em tecnologias disponíveis como a inteligência artificial. Gostaria só para finalizar ainda, como uma mensagem final do nosso Instituto, de evidenciar que o INPI está disponível com sua expertise técnica, assim como esteve disponível nos tempos difíceis da pandemia, onde produzimos importantes radares tecnológicos e fomentamos o desenvolvimento de tecnologia nacional, tanto na questão das vacinas, como na questão de respiradores, trazendo importantes contribuições à sociedade, e que continuaremos nesses novos tempos, buscando também promover um desenvolvimento integrado e que propicie realmente a criação de soluções tecnológicas brasileiras. Então, estamos à disposição e temos muita honra de compor esse grupo e temos a pretensão de contribuir muito ativamente para a obtenção de resultados. Obrigada.
Ouviremos agora o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Igor Calvé. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar o vice-presidente da República, presidente do Conselho da ABDI, doutor Geraldo Alckmin, ministra Anísia e a todos os demais ministros presentes e participantes da mesa. Queria fazer uma saudação inicial e dizer que falarei muito rapidamente. Secretário Gadelha, há 12 anos atrás nós trabalhamos juntos, eu tive a honra de fazer parte da sua equipe e fico muito satisfeito, feliz de vê-lo retornando ao Ministério e, por assim dizer, concluindo uma agenda inconclusa, mas uma agenda de extrema importância para o país. É a agenda do Complexo Econômico Industrial da Saúde. 10% do PIB brasileiro e confesso que, Gadelha, ainda não me acostumei a chamar G6, estou ainda na cabeça com G6, mas a inclusão do econômico me traz alguns insights e eu serei rápido ao compartilhar com vocês. A primeira ideia importante, e eu coloco, voltando ao assunto 10, 12 anos depois, é de que nós estamos falando, sim, instituindo algo como um complexo econômico, e como todo complexo econômico, secretário Gadelha, cheio de inter-relações e interdependências. Essas inter-relações e interdependências retroalimentam esse sistema e, como já foi explicitado hoje, não é só de indústria que nós estamos falando, apesar de eu ser atualmente o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Estamos falando de todo um complexo. E eu queria colocar, secretário Gadelha, a ABDI, com a experiência que adquiriu ao longo dos anos na digitalização de empresas, na promoção de inovação, também em saúde, toda a nossa expertise a favor do complexo econômico e industrial da saúde. É uma honra fazer parte deste grupo executivo e colocar todos os nossos funcionários, toda a nossa expertise a favor deste grupo. Mas mais do que isso, saúde, como você bem mencionou, é vida e saúde é desenvolvimento. Queria, alguns anos atrás, fazer parte desse movimento e aqui estou fazendo parte com você novamente e colocando à disposição tudo o que nós aprendemos ao longo desses anos, que iniciou lá atrás, quando nós falávamos, e por entender também como um sistema econômico, dizer que as inovações, a promoção da propriedade, seja intelectual, qualquer tipo de propriedade, como já falado pelo INPI aqui. Falar que a promoção de qualquer tipo de inovação precisa ter também marcos regulatórios claros. Eu tenho certeza de que o G6 tomará conta disso. E nós consigamos, de fato e de verdade, a partir das discussões, das deliberações que tivermos a partir desse grupo, um sistema de saúde que promova desenvolvimento e vida a todos. Obrigado, secretário. Obrigado, Ministério da Saúde, por deixar a BDI fazer parte desse movimento. Com a palavra, o presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Inmetro, Márcio André Oliveira Brito. Boa tarde. Inicialmente, quero saudar o vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, doutor Geraldo Alckmin. Em seu nome, eu saúdo todas as autoridades que compõem o dispositivo. Quero cumprimentar todos presentes. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de parabenizar pela reconstrução deste grupo executivo e dizer da satisfação e o privilégio tem o Inmetro participar deste trabalho. O Inmetro que realiza várias entregas voltadas para a indústria. Por meio da nossa coordenação de ciências da vida, idealizamos os padrões de trabalhos, os padrões de referência para sustentar, apoiar e dar toda assistência técnica à indústria brasileira, voltada exclusivamente para a questão do segmento da saúde. Nossa intenção
é fortalecer cada vez mais os programas de avaliação da conformidade, como os que existem atualmente, em parceria com a Anvisa, por meio da nossa rede de laboratórios acreditados. Vários equipamentos eletromédicos para serem fabricados e utilizados em hospitais e clínicas precisam da certificação do Inmetro e terá um parceiro para desburocratizar e otimizar esses processos a fim de fortalecer ainda mais a indústria nacional. Nós também realizamos um trabalho muito forte em todo o Brasil, por meio das 25 delegacias, os órgãos estaduais do Inmetro que visitam diariamente clínicas, hospitais, fazendo a verificação daqueles instrumentos de medição ligados à saúde, como o aparelho de pressão arterial, tecnicamente conhecido como os esfigmomanômetros, os termômetros clínicos, as balanças médicas. Todo esse trabalho, num país do tamanho do Brasil, só é possível com a rede forte, com a rede dos órgãos delegados do Inmetro forte. Precisamos avançar muito. Ao longo dos anos, encontramos um encolhimento na cobertura no país. Isso resultou em alguns indicadores negativos. Encontramos, nesses primeiros 3 meses, cerca de 4% dos aparelhos em uso reprovados. Isso significa um diagnóstico comprometido. O que nós queremos registrar é que estamos avaliando e fortalecendo todo o sistema, seja o parque tecnológico por meio de todos os nossos laboratórios e a ponta por meio dos órgãos delegados, para fortalecermos juntos os resultados apresentados, que serão apresentados neste grupo executivo. Quero, mais uma vez, registrar a todos que o Inmetro está à disposição para fortalecermos essa coluna na direção do avanço e do desenvolvimento do país. Muito obrigado. Convidamos para fazer o uso da palavra o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Rebelo. Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, cumprimentar o vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin, cumprimentar a nossa ministra da Saúde, a ministra da Saúde, doutora Anísia, cumprimentar o Dr. Chioro, cumprimentar meu colega de agência, Dr. Barra Torres, em nome de quem cumprimento a todos presentes nesse painel. Bom, cumprimentar a todos e dizer da satisfação, ministro, de estar aqui participando dessa reconstrução dessa importante política pública, como Vossa Excelência bem mencionou, uma política virtuosa. O sistema de saúde corresponde a 10% do PIB brasileiro, fazendo parte, portanto, de um importante sistema de desenvolvimento econômico que atua em benefício de todas as famílias brasileiras. Vivemos hoje num mundo em transição, em que as inovações tecnológicas, sociais e econômicas, elas se apresentam de uma forma rápida, célere, chegando inclusive a pontos de disrupção. E aí, pegando o gancho do Dr. Carlos, esse momento, como diz Schumpeter, é um momento de uma destruição criativa, ou, como o nosso vice-presidente gosta de falar, de uma nova industrialização. Eu acho que estamos nesse momento, um momento de convergência, em que todos os atores desse ecossistema da saúde estão convergindo para esse propósito. Então, fico feliz de fazer parte, de compor esse grupo e nos colocar, ministra Anísia, à disposição para que a gente possa dialogar nesse importante grupo, obviamente sempre no foco de todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Senhoras e senhores, por questões de agenda, nós ouviremos agora a ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Queria primeiro cumprimentar o vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. É um prazer poder estar com o senhor aqui nesse tema tão caro a todos nós. Cumprimentar as duas ministras, mas especialmente a ministra Anísia,
né, que é, junto com o MIDIC, né, coordenadora desse grupo executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, e a ministra Luciana, que é um prazer, em nome dela, cumprimentar o outro ministro presente, o ministro Márcio Macedo, e, claramente, o secretário Gadelha, né, com quem eu tive o prazer, dos últimos 3 anos, de discutir esse tema, né, Gadelha? Em nome dele, cumprimentar todos os demais presentes, também todo o corpo técnico e gestor do Ministério da Saúde, né, e acho que todas as instituições aqui presentes que realmente demonstram a importância desse complexo, né? As pessoas mencionaram aqui a questão do né, que entrou o né? Com o Gadelha, a gente teve tanta discussão sobre o porquê do né? Eu, como economista, fico feliz de ter o nesse nome. De fato, o complexo é um complexo econômico, né, que vai desde a ponta do serviço, né, e acho que um dos pontos que a gente discutia muito no âmbito da Fiocruz, né, no Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, era que o SUS faz parte do Complexo Econômico Industrial da Saúde, né, não é separado, é a mesma coisa, né, e ela é a ponta talvez mais importante do Complexo Econômico Industrial da Saúde, mas que ela não se sustenta se não tiver a parte industrial funcionando junto. E eu acho que a importância da recriação desse grupo com essa dimensão não só quantitativa, né, mas também de instituições tão importantes que vão discutir esse tema, reforça a importância disso. E para mim, realmente é uma honra poder fazer parte, né, estando à frente de um ministério que vai ter um papel estratégico nessa discussão também, né, principalmente pela competência em relação às compras públicas. Né, esse foi um dos temas que a gente discutia muito, a utilização do poder de compra do Estado como indutor de inovação e de desenvolvimento produtivo, com um prazer poder estar aqui justamente com o MIDIC, né, essa é uma agenda que a gente tem em parceria, essa é uma parceria ampla, e a gente está, no âmbito do Ministério da Gestão, rediscutindo uma estratégia nacional de compras públicas justamente com esse objetivo de que utilizar o poder de compra do Estado de forma a induzir, né, o desenvolvimento produtivo e econômico. A gente recentemente estava discutindo com o MDA, né, que é uma outra ponta dessa discussão do poder de compra do Estado, a compra de alimentos da agricultura familiar, que é uma outra forma também de indução da produção no Brasil, que é justamente uma área tão carente da produção de alimentos, a gente usar o poder de compra do Estado para fortalecer quem produz alimentos no Brasil. E aqui a gente está vendo o outro lado, que é justamente o lado de uma área tão sensível para a população, e essa combinação, que nessa nova industrialização, a gente percebe que é possível fazer uma industrialização casada com as grandes demandas da população brasileira. Né? A saúde representa talvez uma das maiores demandas da população brasileira, e a gente tem como fazer isso junto com uma nova industrialização. E aí, acho que uma das palavras importantes nisso, que surgiu com a pandemia, né, e é muito emblemático que esse grupo tenha sido destituído nas vésperas da pandemia, né, isso já foi muito discutido aqui, mas talvez durante a pandemia ficou muito clara a necessidade de uma autonomia produtiva dos países em setores que são tão sensíveis e tão caros à população. E, sem dúvida nenhuma, talvez a saúde seja a maior expressão disso. Né? Então, para mim, é um prazer poder estar aqui. A gente vai, sem dúvida nenhuma, participar de forma ativa nesse grupo executivo, né, e no grupo técnico também. E eu queria só realmente agradecer a Anísia e ao Gadelha por estarem trazendo essa agenda nesse momento e dizer que podem contar com a gente nessa missão de reconstruir o Estado brasileiro, em especial o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Obrigada. Obrigada, ministra. Convidamos agora o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres. Senhor vice-presidente, doutor Geraldo Alckmin, ministra Nízia Trindade, a quem desde já agradecemos o gentil convite. Me vem à mente a frase do poeta e do cantor: mas renova-se a esperança nova, aurora, a cada dia. O ano de 2020, ele trouxe para todos nós, e me refiro ao planeta, uma aurora trevosa, difícil e que exigiu de todos nós o máximo que pudemos dar.
No dia 27 de janeiro de 2020, a Nacional de Vigilância Sanitária, Agência de Estado brasileiro, foi o primeiro órgão federal a se manifestar e conclamar a população aos cuidados necessários para com esse inimigo terrível que ceifou tantas vidas, mais de 700 mil, que nós não fomos capazes de salvar. Quando nós vemos um evento como o do dia de hoje, com a presença do vice-presidente, com a presença das senhoras ministras de Estado, dos senhores ministros de Estado, quase todo o setor regulado aqui presente, a sociedade representada, os demais organismos, as organizações co-irmãs, nós só podemos entender a importância que se dá a esta iniciativa. Como foi difícil durante os períodos em que fomos todos postos à prova, certificar, dar autenticação de regularidade a respiradores, bombas infusoras, autorização de kits, chamados kits de intubação, o desenvolvimento das vacinas pelas nossas queridas instituições Fiocruz e Butantan, o esforço da equipe da diretora Meruzi Freitas, aqui hoje presente, do diretor Romison, que também está aqui conosco, e diretores Alex e Daniel, que aqui não puderam estar em face de suas missões. Ministra, já lhe disse isso uma vez, a equipe é pequena. Esperamos que ela se torne maior, com concurso público, com o apoio do governo federal. Não posso deixar de fazer a propaganda do concurso público, né? A hora é sempre importante. Mas, ministra, enquanto isso não acontece, o grupo é seu, é pequeno, mas é combativo. Estamos prontos a somar a mais esse desafio, que é um desafio que vem naquilo que falei quando o cantor, o compositor disse para todos nós: renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. Vida longa ao Grupo Executivo do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Muito obrigado. Ouviremos agora o presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Mário Santos Moreira. Senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, e também ministro do Desenvolvimento, da Indústria, do Comércio e de Serviços, ministra Anísia Trindade, ministra do Estado de Saúde, em nome dos quais eu cumprimento todos aqui a essa mesa, e a todas as autoridades presentes. Um especial abraço para Carlos Gadelha, meu colega de trabalho e também de estudos nesse campo do complexo. Queria saudar também o deputado Westphalen e, em nome dele, todos os demais parlamentares aqui presentes. Lembrando que o deputado foi um apoiador da Fiocruz durante a pandemia, parceiros do setor produtivo público e privado nacional, representantes das associações aqui presentes do controle social, colegas das demais agências, institutos de pesquisa e universidades, colegas da Fiocruz e do Ministério da Saúde. Eu diria que, por mais que eu me esforçasse aqui, pouco eu teria a dizer para além daquilo que já foi dito, mas eu queria dar alguns destaques que são, do meu ponto de vista, muito importantes, que precisam ser registrados. É a potência que esse complexo econômico industrial tem nesse esforço de reconstrução do país. Ele assona, dinamiza diferentes setores do setor produtivo, farmacêutico, biotecnologia, serviços, equipamentos, tecnologias digitais. Ao mesmo tempo, ele mobiliza ciência, tecnologia, inovação e também a indústria. E, mais importante, gera emprego, gera renda e, acima de tudo,
produz acesso, amplia acesso da população brasileira a produtos e serviços no campo da saúde. Eu diria que, em última análise, reduz a vulnerabilidade do nosso Sistema Único de Saúde, um sistema que é universal e que é um tema constitucional como direito do cidadão e dever do Estado. Um sistema dessa natureza, com uma população como a nossa, não pode ficar dependente do humor da indústria internacional. Então, aqui eu queria congratular Carlos por esse esforço, que eu sei que é grande, de reconstrução não só do grupo executivo, mas da própria política, numa articulação muito bem feita com demais ministérios do Planalto, mas também com demais segmentos da sociedade brasileira. Por fim, eu queria lembrar uma outra dimensão dessa política muito importante. Sem saúde não há democracia. Isso temos que ter em mente num processo em que também buscamos consolidar as bases da democracia brasileira. Mais uma vez, parabéns, Carlos, e a todos os presentes. Obrigada, doutor Mário. Com a palavra, o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, Arthur Quioro. Boa tarde a todos, a todas. Quero saudar o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra Nízia, a ministra Luciana, Márcio Macedo, Socorro, a todos os demais componentes aqui do dispositivo. Em nome do Carlos Gadelha, saudar a todos os secretários, secretárias, trabalhadores do Ministério da Saúde e a todos e a todas que estão aqui participando desse momento histórico, né, que é a reconstituição do GCIs. Pronto, resolvemos o problema, né? Não tem crise. O que eu mais ouvi ao longo desses últimos tempos era de que o canal de diálogo tinha sido bloqueado no governo Temer e literalmente interrompido no governo Bolsonaro. De que era preciso construir um sistema que pudesse garantir segurança jurídica e estabilidade. Que nós pudéssemos elevar a política para o complexo econômico e industrial da saúde de uma política de governo à mercê das intermitências para o patamar de uma política de Estado. Que o Ministério da Saúde pudesse reassumir a coordenação, mas que não fosse uma coordenação solitária, mas que fosse capaz de garantir uma ampla participação dos demais ministérios envolvidos e da própria sociedade. Que era preciso reinstituir o GCIS, né, e reinaugurar o complexo econômico e industrial da saúde no Brasil. Sem isso, dificilmente nós vamos garantir acesso à população brasileira e muito menos soberania nacional. E aqui já foi claramente isso bastante colocado. E é por isso que eu acredito que nós estamos inaugurando hoje uma agenda estratégica. Uma agenda estratégica que possa desenvolver uma política de Estado, garantindo segurança e estabilidade, que possa rever o modelo de governança, que possa retomar políticas de desenvolvimento produtivo e políticas de inovação no nosso país, que possa retomar investimentos e financiamento para o complexo econômico e industrial, com o uso dos recursos do BNDES, da FINEP, que possa colocar em pauta a questão tributária e as questões que envolvem o comércio exterior, que são tão sensíveis para esse nosso tema, que possa ter uma forte participação do complexo econômico e industrial na reindustrialização ou na nova indústria no nosso país, capaz de gerar empregos de qualidade, empregos qualificados e que se articulem com o processo de resgate da soberania e do desenvolvimento do nosso país. É por isso que eu acho fundamental a reconstrução da política para o complexo econômico, inclusive a valorização do poder de compra pública do SUS. É fundamental, como bem disse aqui o Gadelha, reconhecer a saúde como uma parte integrante do processo de desenvolvimento econômico e social, e não como uma coisa separada. Pelo seu grande potencial, como eu disse, de geração de emprego, de renda, além de ser fundamental para a soberania e para a própria autonomia do nosso país. Por isso é que a gente precisa desenvolver uma política de desenvolvimento de tecnologia e de inovação que assegure investimentos públicos suficientes
para a indução, incentivo e consolidação da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação, tanto para a produção de insumos farmacêuticos ativos, medicamentos, imunobiológicos, dispositivos médicos e outros produtos e serviços estratégicos. É preciso ampliar a regulamentação da cadeia produtiva dos produtos para a saúde, de modo a garantir acesso à população aos recursos necessários, ao fortalecimento do SUS e à soberania nacional. E é por isso que agora, como presidente da IBSER, já tendo vivido a experiência da importância do Complexo Econômico e Industrial da Saúde como ministro de Estado da Saúde, é que eu quero me associar, não apenas à estrutura, ao esforço da IBSER, a maior empresa administradora de hospitais públicos, a maior rede de hospitais públicos, 41 hospitais, mas a nossa capacidade de contribuir com a assistência, com o ensino, com a pesquisa, com a inovação e com o poder de compra pública. Que a gente possa, de fato, estar marcando hoje aqui uma nova etapa na saúde e na história do nosso país. Muito obrigado. Convidamos agora o diretor de Desenvolvimento Produtivo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, José Luiz Pinho Leite Gordon. Boa tarde. Hoje aqui, representando o presidente Mercadante, gostaria de cumprimentar o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra Anísia, a ministra Luciana, o ministro Márcio Macedo, e dizer que hoje é um dia histórico, né? Acho que, secretário Carlos Gadelha, hoje é um dia que marca um novo Brasil que passa a pensar a agenda de saúde como uma agenda de desenvolvimento econômico e social. Uma agenda que vai pensar o futuro do país, que vai trazer um plano para o país, que vão poder pensar em como fortalecer a indústria brasileira, a saúde brasileira. É a volta da valorização da ciência conduzindo esse país. Então, hoje, nós temos um grande marco acontecendo. E, nesse dia, nós não podemos deixar de fora a parceria que o BNDES historicamente teve com o Ministério da Saúde e, nos últimos anos, teve um pouco distante. O BNDES já foi responsável pelo Profarma, tão importante para a incorporação dos genéricos no país, importante pela implantação de várias plantas de biotecnológicos, de vários centros de pesquisa, apoiou muito a Fiocruz. Ou seja, o BNDES é muito importante para a parceria com o Ministério da Saúde. E, ministra, a gente espera que essa parceria seja cada vez mais forte. É isso que nós queremos. E o BNDES está voltando. Eu falo que o BNDES está voltando, vice-presidente Geraldo Alckmin, porque nos governos da presidenta Dilma e do presidente Lula, o setor industrial chegou a representar 45% da carteira do BNDES. Nos últimos 6 anos, isso caiu para 18%. A agenda de inovação, ministra Luciana, chegou a ser 6% do desembolso do BNDES, hoje é menos de 1%. Então, como diz o presidente Mercadante, o BNDES está de volta, o BNDES pretende apoiar o setor industrial e hoje é um marco muito importante. O setor de saúde, ele vem para puxar a economia. O secretário Carlos Gadelha fez uma apresentação aqui brilhante, mostrando a importância do setor de saúde, muito mais que o setor da saúde em si, mas para a economia, como uma agenda de desenvolvimento. E o BNDES vai estar junto com o Ministério da Saúde para poder apoiar esse novo desenvolvimento, um setor produtivo mais inovador, que consiga exportar e apoiar ainda mais a inovação no Brasil. Por isso, ministra, conte com o BNDES. Muito obrigado. Obrigada. Para fazer uso da palavra, o diretor-presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, Celso Panceira. Vice-presidente Geraldo Alckmin, prazer estar na sua presença nesse grande dia, minha ministra Luciana, ministra Anísia, Márcio, Socorro, minha querida reitora e secretária Denise, todos e todas presentes. A FINEP recebeu, Gadelha, com muita satisfação o convite para integrar esse grupo executivo, né? Agora, com a aprovação da Lei Complementar 177, com a caducidade da medida provisória 1136, né, ministra Luciana, nós temos uma capacidade nunca vista antes na FINEP de financiamento da ciência, da inovação através do FNDCT, que sofreu duros ataques nos últimos anos, mas agora ele recupera sua capacidade, amplia sua capacidade de investimento, e eu acho que nós temos muito o que ajudar nessa questão.
E a Fiocruz, no contrato de desenvolvimento, Nízia e presidente Mário, da desenvolvimento da vacina da AstraZeneca indicou o caminho. Né? A Lei de Inovação, o Código Nacional de Ciência e Tecnologia aplicados com a capacidade de compra do Estado, né, podem, de fato, gerar um momento ímpar no desenvolvimento da indústria e da inovação brasileira. Né? Se nós somarmos o que municípios, estados e União compram, né, nós estamos falando, dependendo da forma que faz a medida, né, Bruno? Estou vendo o Bruno aqui, Portela, que trabalha bastante com essa questão, de 12% a 13% do PIB. Nós estamos falando de uma capacidade de investimento, de compra de 800 bilhões a R$1 trilhão por ano. Nós pegamos uma pequena franja disso, vice-presidente Alckmin, para investir no risco e desenvolver a nossa indústria, né, nós podemos, de fato, criar uma nova reindustrialização desse país. Né? Então, a FINEP está com muita disposição, com muita vontade, para reindustrializar o Brasil e criar um novo momento para a nossa economia e para a saúde brasileira. Com a palavra, a representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, Socorro Gross. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento ao senhor presidente da República, o Dr. Geraldo Alckmin, e a nossa ministra de Saúde, a doutora Nízia Trindade, e em nome dela a todas as ministras, ministros, representantes de instituições que estão hoje presentes aqui. Também cumprimento especial aos deputados, diputadas e pessoas que representam a esse setor tão importante em este país, que é a indústria da produção de produtos para a saúde. Hoje, para o Brasil, é um dia muito especial, mas também é um dia muito especial para a região das Américas. É um dia onde nós vemos Brasil novamente em pé, trabalhando articuladamente para uma política de Estado que traça para nossa região saúde, soberania, segurança e a possibilidade de sim pensar que a indústria farmacêutica é isso que nós falamos, desenvolvimento para a saúde, para aquilo que nós precisamos em nossa região, pode assim ser desenvolvido. Nós, na Organização Pan-Americana de Saúde, hemos caminhado com o Brasil por longo tempo. São longas caminhadas, desde acompanhar a Brasil nas discussões de propriedade intelectual, acompanhar a Brasil também em sua qualificação de uma das agências reguladoras de medicamentos, vacinas, produtos de saúde, reconhecida mundialmente como é a Anvisa, representada por seu diretor-presidente hoje. Hemos caminhado com o Brasil em termos de fazer isso que é essa pesquisa para tentar encontrar as vias por as quais nossa região pode se trazer o que é este setor tão importante para garantir o direito à saúde, o acesso à saúde de nossas populações. Nós, na região das Américas, sem Brasil, não temos como caminhar. Brasil é o nosso referente. Brasil é o referente onde nós temos tudo. Temos talento humano, instituições reconhecidas, pesquisa, inovação. Temos uma indústria forte, temos infraestrutura, temos um marco regulatório muito bom e temos um Brasil que tomou a decisão de trazer parceiros de nossa região para explorar esse caminho que nós precisamos, onde o Brasil tem que ser referente para a nossa região. Se o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, e isto que hoje estão de novo retomando, e me traz a história em 2008, onde também fui parte de isso que foi esse lançamento, essa força que o Brasil trouxe para a nossa região, em pensar que nós poderíamos ser, em Latinoamérica,
um forte referente em este setor que tem renda, mas que traz muito desenvolvimento para nossos países. Então, de parte de nosso diretor, o Dr. Jarbas Barbosa da Silva, de nosso diretor-geral da OMS, o Dr. Tedros Adhanom, e de todo o escritório que nós temos aqui em Brasil, o nosso compromisso para acompanhar a Brasil em esta nova caminhada complexa, não é simples, mas que em este momento é trazer a força da região das Américas para que o Brasil, sim, seja um referente em produção. Muito obrigada e contem conosco para que realmente nós temos saúde universal sem deixar ninguém para trás. Obrigada e parabéns. Obrigada, doutora Socorro. Com a palavra, ouviremos a secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, Denise Pires de Carvalho. Muito boa tarde, excelentíssimo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, excelentíssima ministra da Saúde, ministra Nízia Trindade, em nome de quem eu saúdo os demais ministros e ministras aqui presentes na mesa, secretário Carlos Gadelha, em seu nome, eu saúdo os demais componentes, autoridades dessa mesa, demais secretárias e secretários aqui presentes, parlamentares, demais autoridades, senhoras e senhores. É uma grande honra para mim estar aqui hoje representando o ministro Camilo Santana, ministro de Estado da Educação. No Brasil, durante a Covid-19, nós pudemos observar que a pujança, a força e a importância das instituições de ensino superior. Não havia muitos pesquisadores no mundo que cuidavam, que estudavam, que pesquisavam SARS-CoV. No Brasil não era diferente. Ninguém estudava SARS-CoV-2. No final de 2021, o Brasil era o 11º país do mundo em produção científica, em produção intelectual. Dentre as instituições brasileiras que mais produziram para colocar o país como 11º no mundo, para projetar o país como um país semelhante aos países do primeiro mundo, dentre essas instituições, dentre as 10 instituições que mais produziram, eram todas universidades, com exceção da Fiocruz. Fiocruz e 9 universidades foram as grandes produtoras de conhecimento nesse período. Vejam a importância, Carlos Gadelha, da presença do Ministério da Educação na reconstrução do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Foi também nas nossas universidades, através dos inúmeros parques tecnológicos, que já tem hoje mais de uma década, que o país foi o responsável por desenvolver a exploração de petróleo em águas profundas. Foi nessas instituições que nós desenvolvemos vacinas contra a Covid-19, com todas as dificuldades que tivemos, subfinanciamento, burocracia, mas são essas as instituições que projetam o Brasil como um país desenvolvido. E não há desenvolvimento sem que haja desenvolvimento industrial do nosso país. Esses parques tecnológicos são a engrenagem que liga as nossas universidades ao setor produtivo, às empresas e onde acontece a inovação. Nenhum país do mundo se desenvolve sem universidades, nenhum país do mundo se desenvolve sem universidades de pesquisa, nenhum país do mundo se desenvolve sem inovação. E, portanto, contem com o Ministério
da Educação, com a Secretaria de Educação Superior, na reconstrução do G6. Hoje passou um filme pela minha mente, aquele dia no qual estávamos a ministra Anísia, o secretário Carlos Gadelha, vendo o primeiro caminhão sair da Fiocruz do Rio de Janeiro com as primeiras doses de vacina contra a Covid-19. Estávamos muito emocionados, tão emocionados quanto eu estou aqui hoje, porque eu tenho certeza que com a reconstrução do G6, nós vamos juntos, mais uma vez, universidades, setor produtivo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, que, de forma articulada com as universidades, os hospitais universitários, foram responsáveis por nós não termos mais de 700 mil vidas perdidas. Poderia ter sido muito pior. E agora vai ficar muito, muito melhor com essa atuação integrada, articulada e conjunta entre os diferentes ministérios, com o Ministério da Saúde, para reconstruir o G6. Contem conosco. Muito obrigada. Com a palavra, a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito boa tarde a cada uma e a cada um de vocês. Quero saudar nossa querida ministra Anísia, que eu considero assim uma espécie de anfitriã, né, desse grupo que está, mais uma vez, hoje, o grupo executivo, né, retomando, né, as suas atividades, assim como o Brasil, né, passa por esse momento de reconstrução nacional e de buscar, né, a unidade e a coesão, né, do nosso país. Nós podemos dizer que o grupo executivo do Complexo Industrial de Saúde também está de volta, né, para o bem da nação brasileira. Então, quero saudar nosso querido vice-presidente Geraldo Alckmin, também é ministro de Desenvolvimento da Indústria e Comércio do nosso país, a nossa ministra Esté, que já fez aqui uma saudação e se foi, ao ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, que também já esteve aqui presente, ao secretário executivo Gadelha, que tenho certeza que nós faremos uma grande parceria com a ministra Anísia nesse desafio do Complexo Industrial de Saúde, o Arthur Chioro, que a gente sempre considera, né, os que foram, né, como sempre, né, ministro e também presidente brasileiro de Serviços Hospitalares do EBC, o Celso Pancera, que é o diretor-presidente da FINEP, que também já foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo Dilma. Aqui também a minha secretária executiva desses assuntos estratégicos, que é Márcia Barbosa, que é física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Michele de Moraes Cedrez, que é a coordenadora do INPE, o Márcio Macedo, que está aqui entre nós, da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Márcio André, do Inmetro, que também acaba de falar algumas palavras, o Paulo Rebelo, da Agência Nacional de Saúde, o Barra Torres, que é o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Igor, da ABDI, aqui estou vendo presente uma das diretoras da ABDI, que é a ex-deputada Perpétua Almeida. Quero também saudar Mário Santos, presidente da Fundação Fiocruz, Socorro Gross, da OPAS, que sem dúvida nenhuma sempre foi e agora continuará sendo mais ainda uma grande parceira, né, nesses desafios. E quero, Socorro, mandar meu abraço ao presidente, diretor-presidente da OPAS, o pernambucano Jarbas Barbosa, e Denise, que é a Secretaria da Educação Superior, né, representando aqui o ministro Camilo. Como vocês veem, o nosso governo, o presidente Lula, está dando peso político e prioridade a essa iniciativa. Vocês veem que há uma presença maciça, né, dos ministérios aqui, exatamente para dar demonstração política, além do Geraldo Alckmin, de estar aqui exatamente na direção de retomar algo que é vital para a saúde do povo brasileiro e para o bem do desenvolvimento nacional. Então, é com satisfação
que esse início, que participo, não é, exatamente para marcar o reinício né, desses esforços, desse grupo executivo do Complexo Econômico Industrial de Saúde, porque, afinal, vai consolidar ainda mais o setor de saúde como indutor do desenvolvimento econômico. A pandemia, como muitos já disseram aqui, motivou uma verdadeira guerra entre os países por insumos, medicamentos e vacinas. No caso do Brasil, recolocou no centro do debate a importância do domínio nacional e de uma base produtiva em saúde, bem como o papel do Estado na coordenação de agentes e investimentos no enfrentamento da crise sanitária. E essa presença representa, além da segurança no atendimento às necessidades de saúde da população, dá uma oportunidade de desenvolvimento econômico para o país através do crescimento dessa importante indústria de bens e serviços que hoje é da área de saúde. Como bem já expôs aqui o nosso Carlos Gadelha, nós temos aí, nada mais nada menos, ministro e vice-presidente Alckmin, um déficit de 20 bilhões de dólares né, na nossa balança comercial. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no âmbito das suas competências, tem buscado contribuir com esse desafio através de fomento de projetos e pesquisas e a implantação de infraestruturas voltadas para o atendimento das necessidades específicas das fases finais de desenvolvimento de insumos farmacêuticos ativos, como é os IFAs, e tantos outros aspectos do complexo industrial da saúde, que, como bem disse a nossa secretária Denise, as instituições de pesquisa e as universidades são base para essa produção do conhecimento. Então, além do apoio a projetos em fase final de desenvolvimento das vacinas nacionais contra a Covid-19, o MCTI lançou editais para apoio às fases clínicas de testes em seres humanos. Atualmente, 2 vacinas desenvolvidas em território brasileiro passam pela fase 1 e 2 de ensaio clínicos, o que constitui feito inédito em nosso país. Destaco que estas vacinas já possuem financiamento aprovado na fase clínica 3, condicionando a aprovação do ensaio pela agência reguladora, nossa prestigiada Anvisa, que acaba de falar aqui, e a produção do IFA em empresas nacionais. Com isso, o MCTI busca estimular a interação das instituições de ciência e tecnologia com as empresas nacionais, fomentando a transferência de tecnologia entre elas e criando a possibilidade de um novo mercado interno. Soma-se a esse esforço a implementação do Centro Nacional de Vacinas, consolidação do atual CT Vacinas, que eu tive a oportunidade de conhecer há 2 semanas, localizada na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que está a todo vapor, não só para consolidar uma vacina genuinamente brasileira da Covid, mas também da doença de Chagas e tantas outras próprias brasileiras. A ideia é que o Centro Nacional de Vacina funcione como um elo entre o ambiente econômico e o mercado, servindo de catalisador do processo de inovação e da transferência de tecnologia para a sociedade. O esforço do nosso Ministério no sentido de aprimorar a cadeia de inovação na área de saúde também se traduziu na criação da Rede Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Insumos Farmacêuticos, a Rede PROIFA. Atualmente está em andamento o âmbito da rede, o levantamento das infraestruturas disponíveis em seus laboratórios centrais, assim como a enumeração de fragilidades identificadas para o desenvolvimento desses próprios IFAs. A partir dessas informações, será possível formular e dar início às ações que possam estimular o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva desse importante insumo que é o IFA. Eu gostaria, senhoras e senhores, de destacar a importância do SUS. Parece óbvio, mas é preciso, nesses tempos tenebrosos, afirmar o óbvio. Nos tempos que nós vivemos, de negação que vivemos, no passado muito recente, de negação da ciência, nós precisamos afirmar o papel dela para a produção do conhecimento e para a qualidade de vida de qualquer nação, de qualquer povo e de toda a gente. Então, o SUS é um patrimônio brasileiro, genuinamente nacional. E nós precisamos também enxergá-lo como um modelo indutor do desenvolvimento econômico. Um sistema de saúde robusto,
bem estruturado e eficiente reduz as taxas de mortalidade e morbidade, melhora a expectativa de vida e aumenta a capacidade de trabalho da população. O Complexo Industrial da Saúde inclui não apenas o serviço de saúde, mas também a produção e distribuição de equipamentos médicos, medicamentos, produtos biológicos, diagnósticos, bem como a pesquisa clínica e o desenvolvimento de softwares e de tecnologia da informação, também como destacou aqui Gadelha. Nesse sentido, em 2013, o MCTI, em parceria com a FINEP, implementou o Inova Saúde, que nós temos toda a disposição, não é isso, presidente Celso, de retomar, viu, ministra? O Inova Saúde como desdobramento do plano Inova Empresa, com o objetivo de apoiar projetos e pesquisas em medicamentos, equipamentos médicos para os atendimentos da demanda do SUS. No total, já foram contratados 1,8 bilhões por meio de parcerias para o desenvolvimento produtivo, fundamentais para estimular os processos inovativos na empresa. Portanto, o incentivo do Estado é essencial para que o país tenha autonomia tecnológica e ressalta a importância da utilização do poder de compra, como muitos já disseram aqui. O poder de compra do Estado como indutor da inovação, ao criar uma demanda que contribui para o financiamento das atividades de pesquisa e desenvolvimento e de geração de inovação. Esse instrumento potencializa a adoção de novos produtos e tecnologias. Antes de encerrar, gostaria de destacar a importância deste comitê, mais uma vez, como articulador e facilitador do diálogo entre diferentes atores, governos, instituições de pesquisa e empresas, para identificar as principais demandas e desafios do setor e propor soluções que possam estimular o seu desenvolvimento. O fomento a inovação, a promoção da formação e da capacitação de recursos humanos, além do apoio à internacionalização das empresas brasileiras no setor de saúde. Então, o Ministério, ministra Anísia, está a postos. Nós estamos aqui prontos para poder alinhar essa visão do governo no qual o desenvolvimento do país pelo Complexo Econômico Industrial de Saúde. Estamos ávidos para contribuir na formação e diretrizes e para alcançar esses objetivos. Muito obrigada. Na oportunidade, ouviremos o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Boa tarde, todas as senhoras, todos os senhores. Cumprimentos aqueles que representam os entes públicos e o setor privado do Sistema Nacional de Saúde do nosso país. Estou vendo aqui Luciana e Pancera, que foram deputados comigo lá na Câmara. Eu vou utilizar um dispositivo que a Câmara tem quando você tem um discurso longo, que o tempo é curto, aí você diz assim: senhor presidente, vou dar como lido o discurso. Então, eu vou aproveitar para, como a ministra Luciana fez uma nominata aqui completa, precisa, eu vou dar como lido a nominata dela. Então, sinto os senhores todos representados nas pessoas do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, das ministras Nízia, essa querida colega e amiga que está fazendo um trabalho extraordinário, e a ministra Luciana da mesma forma. Eu queria abraçar então a todos e todas colegas desse dispositivo tão representativo. Eu estava aqui ouvindo atentamente as falas, as instituições, as pessoas que estavam falando, e o ministro Quioro tem razão que hoje é um dia histórico. A retomada e a reconstrução do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde é um divisor de águas, porque é a retomada de uma concepção de política fundamental para o país. Nós somos um mercado muito importante no mundo. Não se justifica o que a pandemia nos revelou e escancarou, uma dependência do Brasil do mercado internacional nesse setor. É verdade o que a reitora falou aqui, de que se não fosse ainda o Sistema Único de Saúde e esses entes aqui presentes hoje,
a situação da pandemia seria muito pior. E teriam talvez mais vidas ceifadas. Mas também é verdade, se tivesse uma orientação política diferente da que tinha, e talvez o complexo em plena atividade, a situação poderia ter sido muito melhor e evitado ter tantas perdas de vidas no nosso país. Eu quero apenas parabenizar, Nízia, essa iniciativa, essa articulação de todas as instituições aqui. Quero dizer que a presença aqui do nosso vice-presidente é uma demonstração da prioridade dessa iniciativa e dizer que hoje é o pontapé inicial de um novo tempo. Virou-se uma página e se abre um novo ciclo na relação do setor público, do setor privado, para, ao fim e ao cabo, levar uma saúde de qualidade ao nosso povo e poder fortalecer essa cadeia produtiva e esse mercado tão importante da saúde brasileira que ajuda a fortalecer o PIB do nosso país. Então, está de parabéns a todos, um abraço e bom trabalho nesse novo momento. Senhoras e senhores, com a palavra a ministra de Estado da Saúde e Coordenação do GCIs, Nízia Trindade. Boa tarde novamente a todas e todos. Cumprimento o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin. Cumprimento a todos os participantes dessa mesa que envolve, como vimos, desde as agências ligadas aos diferentes ministérios, envolve a Organização Pan-Americana de Saúde, e vou fazer como o meu colega e amigo Márcio Macedo, dizer que também sigo a nominata tão bem apresentada pela minha colega ministra Luciana Santos. É um dia histórico realmente e, neste momento histórico, o presidente Lula acaba de assinar o decreto de criação do grupo econômico, do grupo executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde. E esse fato é histórico, já foi mencionado aqui. Eu só quero reforçar, após tantas palavras importantes sendo ditas, que o Complexo Econômico Industrial da Saúde é um alicerce para a nova industrialização, é um alicerce para o Sistema Único de Saúde. Deve envolver essa forte convergência já expressa aqui, que envolve todas as instituições que participarão do grupo executivo. O presidente Lula está aqui conosco na assinatura desse decreto e estará conosco no anúncio das primeiras medidas. Vou falar brevemente a esse respeito. Mas quero dizer que, além do Complexo Econômico Industrial da Saúde significar que as ações de ciência, tecnologia em saúde no SUS, elas devem ter em conta esse sistema de saúde e as necessidades da nossa população. Ao mesmo tempo, o SUS só será sustentável se nós tivermos esse desenvolvimento. É uma via de mão dupla de que estamos falando aqui. Nossa meta, e eu expressei isso ao assumir o Ministério da Saúde, respondendo à missão a mim conferida pelo presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a nossa meta é de conseguir que, ao final deste mandato do presidente Lula, nós possamos atingir 70% de produção nacional dos insumos necessários para a nossa saúde. É isso que almejamos. Para isso, precisaremos da inovação, já tão bem colocada aqui. Para isso, precisaremos reforçar o nosso campo da regulação, já tão bem colocado aqui. Isso se fará numa visão não só voltada para dentro do país, mas voltada para o nosso papel na região e na cooperação numa saúde global efetiva.
Na verdade, não é o G6 que está de volta. Eu acho que é o projeto de um Brasil autônomo e cidadão que está de volta. Por isso, com muita alegria, vice-presidente Alckmin, todos os ministros aqui presentes, parlamentares, representantes da inovação no segmento público, no segmento privado, do setor produtivo nacional, a sociedade civil, as representações de trabalhadores, a representação do nosso Conselho Nacional de Saúde, que durante todo o tempo estaremos dialogando, por isso é tão importante o dia de hoje. Quero dizer que ele foi fruto, no caso do Ministério da Saúde, de um trabalho intenso de retomada e de revisão, liderado pelo nosso secretário, Carlos Gadelha, com participação de toda a equipe e de todo o nosso secretariado. Agradeço também o empenho na pessoa de Carlos Gadelha e do nosso secretário executivo, que acabou de ter que se ausentar para uma missão no Ministério da Saúde, o secretário Berger, a esse esforço de equipe. E agradeço a todos os colegas ministros por essa iniciativa interministerial que corresponde, eu tenho certeza, à sensibilidade do presidente Lula e a orientação a mim dada. Nossa perspectiva é que em 30 dias tenhamos identificação por cada um dos participantes desse grupo executivo, daquelas áreas em que podemos avançar, propostas para estímulo ao setor, seja através de editais, seja através de normativas que facilitem as encomendas tecnológicas, como disse o presidente da FINEP, Celso Pancera, várias medidas que possam favorecer a inovação e a produção e a reindustrialização no campo da saúde. Por isso, é um dia histórico, estamos aqui reunidos com muita esperança, como já foi dito pelo Almirante Barra, com muita convicção, com muito compromisso com a nossa sociedade. Como eu disse, não é o G6 que está de volta, é um Brasil num projeto soberano, cidadão e inclusivo. Viva todo o esforço do G6 em prol da saúde, da inovação e do desenvolvimento do nosso país. Muito obrigada. Senhoras e senhores, para seu pronunciamento, convidamos o senhor vice-presidente da República, ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e coordenador adjunto do G6, Geraldo Alckmin. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar, eu vou seguir a súmula vinculante da Luciana, então saudar a todos aqui, cumprimentando a ministra Nízia Trindade, da Saúde, ministro Márcio Macedo, amigas e amigos. Uma palavra breve, mas dizer da importância desse encontro, que é o fortalecimento da indústria da saúde, do complexo da saúde. E para nós, quero fazer só duas reflexões. Uma primeira, para a gente poder reindustrializar, ou uma neo-industrialização, é preciso saber as causas da desindustrialização. O fato é que na década de 70, a indústria brasileira, a indústria de manufatura, representava quase 30% do PIB. E 50 anos depois, meio século depois, ela representa pouco mais de 10%. O que levou a indústria a definhar nesses últimos 50 anos? É uma tríade: juros, imposto e câmbio. A indústria não resiste a um câmbio que não seja competitivo, moeda sobrevalorizada, juros altos, imposto alto. A pergunta na globalização é aonde eu faço bem e barato. Onde é que eu produzo com qualidade e com preço menor, que torne mais
acessível à população. E hoje nós temos um momento propício à retomada da indústria. O câmbio não é mais R$1, $1, que mata a indústria, mas hoje nós temos um câmbio competitivo. Um dólar a R$5 é câmbio competitivo. O que ele não pode é ter grandes oscilações. Então, nós temos um câmbio que vai ajudar a indústria. Tributo, reforma tributária. A indústria está sobretributada. A reforma tributária vai ajudar a recuperar a indústria, vai estimular investimento, vai estimular exportação e simplificar o modelo tributário. E, finalmente, juros. Não é possível ter custo de capital tão elevado. Hoje, 70% dos investimentos são feitos com capital próprio, sendo que o mundo inteiro empresta recursos para poder investir. E a nova ancoragem fiscal, ela vai trazer todos os argumentos para a gente poder entrar numa curva de redução da taxa de juros. Com juros mais baratos, reforma tributária e câmbio competitivo, a indústria floresce. E mais ainda a indústria da saúde. Um dia desse, Nízia, eu ouvi do embaixador Rubens Recupero, que foi chanceler, dizer, olha, a pandemia não vai mudar, a globalização continua, o mundo continua globalizado, a economia globalizada, mas ela traz um princípio novo, o princípio da precaução. Então, a economia é globalizada, mas eu tenho um princípio da precaução. Eu não posso depender tudo lá de fora. Eu não posso depender fertilizante do Canadá, da Noruega. Eu não posso depender moléculas todas da Índia, equipamentos da China. Então, você passa a ter um princípio novo na globalização, que é o princípio da precaução. E aí vem o esforço e a visão do presidente Lula de criar um grupo técnico exatamente numa área estratégica como é o complexo da saúde, de você fortalecer o complexo de saúde local em todos os seus setores, desde as novas moléculas até os seus equipamentos. E nós temos no Brasil uma comunidade científica extremamente preparada, com as melhores universidades, 2 institutos seculares, a Fiocruz, 1.900, Instituto Soroterápico Federal, e o Butantan, 1901, 2 instituições que nasceram juntas, em razão da peste bubônica que graçava naquela época. Não tenho dúvida que com compras governamentais, e nós temos que utilizar bem esse instrumento, pesquisa e ciência, FINEP, ciência e tecnologia, inovação. Aliás, o INPI tem um papel importante. Ela falou que hoje a média de registro de patente é de 6 anos e 9 meses. E a nossa meta é reduzir para 2 anos o registro de patentes. Por isso vai ser feito um esforço redobrado nesta área. Mas quero dizer que conte conosco, Nízia, para a gente trabalhar juntos, fortalecer o complexo da saúde, dar mais segurança ao SUS, criar emprego, agregar valor e melhorar a vida da nossa população. 3 coisas mudaram o mundo: água de qualidade, vacina e antibiótico. Nós vivíamos na década de 40, 45 anos de idade. Hoje estamos chegando quase a 80. Água, vacina e antibiótico. Mudou o mundo. Com os avanços que eu tenho certeza nós vamos ter fruto deste trabalho coletivo, nós vamos passar de 100 anos de idade. E as mulheres não morrerão mais. Bom trabalho.
Agradecemos a presença de todos e todas e está encerrada esta sessão.